Olá, queridos alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Eduardo de Educação Física. E na aula de hoje vamos fazer a correção da atividade do dia 3/6, certo? Primeiramente, prestem atenção nesse vídeo, corrijam a atividade de vocês aí no caderno de vocês. E depois mandem a foto da correção para o meu privado do WhatsApp, ok? Preste bem atenção, vou fazer a correção aqui bem especificada para vocês prestarem atenção nas respostas e corrigir aí no caderno de vocês. E depois eu vou reforçar o assunto de lutas, ok? Primeiramente, para vocês ter respondido a atividade, deveriam primeiramente ver o vídeo que eu enviei, depois ler o texto que eu enviei junto com o vídeo e a atividade. Assim que lesse o texto, iriam responder as perguntas de acordo com o que cada um estava pedindo, como no exemplo que vou mostrar aqui abaixo da correção, certo? A primeira questão da correção foi essa aí. Pelo que as lutas são caracterizadas. Vocês iam dizer pelo que as lutas são caracterizadas. Já lá no começo do texto tinha essa resposta aí, certo? Qual seria a resposta? A resposta seria exatamente essa aí. As lutas são caracterizadas pelo uso de técnica de agarramento, derrubadas e golpes, que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras, certo? Essa seria a resposta da primeira questão da atividade. A segunda questão da atividade era para você citar 10 tipos de luta. O que é citar? Escrever o nome de 10 tipos de lutas aí. E lá no texto tinha mais de 20 tipos de lutas. Você ia pegar 10 daquelas e botar aqui na segunda questão. Como segue o exemplo que eu botei: Aikido, Ame-Jitsu, boxe, capoeira, esgrima, Fei, Rock Pai, Greco-Romana, Haidong, Gundo, Jiu-Jitsu e Judô, certo? Então você botando 10 nomes de lutas que estavam lá no texto, a resposta estava praticamente certa, certo? Não precisa ser exatamente essas lutas aqui que eu botei. Botando 10 lutas diferentes e também se você botasse lutas que não estavam lá naqueles tipos que eu botei no texto, também estaria certo, certo? Corrijam aí e vamos para a terceira questão. A terceira questão perguntava exatamente o que? Como a capoeira foi desenvolvida. Logo no início, na parte que fala de capoeira, estava essa resposta bem explícita no texto lá, na parte que fala de capoeira. E a resposta dessa questão seria exatamente essa. A capoeira foi desenvolvida no Brasil por escravos oriundos da África, inicialmente como técnica de defesa. Só isso. Vocês iam botar na questão aí. Vejam aí se a resposta que você botou condiz com essa. Se não, vocês corrigem, mas se tiver feito essa aí, deixem parabéns, certo? Corrige, lembrando que é para corrigir no caderno de vocês e depois mandar a foto no meu privado. Quarta questão. A pergunta é: por quem as lutas indígenas são praticadas? Vocês iam dizer aí quem são os praticantes das lutas indígenas. Na parte que tem falando sobre lutas indígenas, tem quem são os praticantes delas, certo? E a resposta seria: as lutas indígenas são realizadas por homens e mulheres, e o esporte está inserido na cultura tradicional dos povos que o praticam.
os povos indígenas xiguanos, bacaires, os ruca-rucas e os chavantes de Mato Grosso, os gaviões Iacatege, Paracateiés do Pará praticam o aipiqueute e os carajás praticam o idijaço, certo? Essa seria a resposta para essa questão. Vejam aí no caderno de vocês se vocês botaram essa resposta aí. Se botaram, parabéns. Se não, corrijam, certo? A quinta e última questão seria: quem foi o criador do judô e quando foi idealizado? Muito fácil essa questão aí, certo? Tá lá bem explícito. Acho que no finalzinho do texto, quem foi o criador do judô e quando foi idealizado. A resposta dessa questão seria: o estilo de luta que hoje em dia denominamos como judô foi idealizado no ano de 1882. Um jovem de 23 anos chamado Jigoro Kano fundava o Instituto Kodokan, que veio a se tornar a meca dos ensinamentos sobre esta arte marcial, certo? Vejam aí as respostas das perguntas da atividade, corrijam no caderno de vocês e depois mandem a foto da correção. Se vocês fez tudo do jeito que eu mostrei aqui, não precisa mandar a foto da correção, certo? Mas se não, vocês corrijam e mandem a foto no meu privado do WhatsApp. Agora eu vou dar um reforço sobre o conteúdo dessa atividade que foi lutas. Agora eu vou reforçar mais uma vez sobre o conteúdo lutas, certo? Lutas, o que são lutas? As lutas são caracterizadas pelo uso de técnica de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e a curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e imobilizações, dentre outras ações. Já a de curta distância englobam o uso de aparelhos como lanças e espada, certo? Quais são os tipos de lutas? Vou mostrar um monte de tipo de luta aqui para vocês, mas tem muito mais que isso espalhada pelo mundo, certo? Vou mostrar algumas aqui, que são Aikido, Jiu-Jitsu, boxe, capoeira, luta indígena, luta olímpica, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê, Kendo, Taekwondo, Sumo, Tai Chi Chuan, Haidong, luta greco-romana, a esgrima, que é uma luta com espadas, certo? O Ame-Jitsu, o Hapkido, é tudo lutas que tem espalhada pelo mundo, certo? As lutas mais conhecidas por nós é a capoeira, o judô, o jiu-jitsu, o muay thai, que é uma luta muito praticada aqui no Brasil, certo? A capoeira, vou dar um enfoque aqui na capoeira, o que seria a capoeira? A capoeira é uma arte marcial com quase 5 séculos, desenvolvida no Brasil por escravos oriundos da África, inicialmente como técnica de defesa baseada em tradicionais danças e rituais africanos. Estes escravos praticavam capoeira nos intervalos do trabalho, treinando
que o corpo e a mente para situação de combate. Devido à proibição de qualquer tipo de arte marcial pelos seus donos, a capoeira continuou, mas encoberta como uma inocente dança recreativa. Mais tarde, no século XVII, alguns escravos fugitivos formaram quilombos. O que são quilombos? São territórios escondidos e governados por escravos, na qual a arte capoeirista foi aperfeiçoada, certo? Isso aí é um pouco da história da capoeira e de como foi desenvolvida aqui no Brasil, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre judô, que judô vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu vou dar um enfoque bem forte no judô na próxima aula, vai ser o tema da próxima aula. E agora eu vou falar um pouco do judô. O estilo de luta, que hoje em dia denominamos como judô, foi idealizado no ano de 1882. Um jovem de 23 anos chamado Jigoro Kano fundava o Instituto Kodokan, que veio a se tornar a meca dos ensinamentos sobre esta arte marcial. Com milhares de praticantes, as federações espalhadas pelo mundo, o judô se tornou um dos esportes mais praticados, representando um nicho de mercado fiel e bem definido, não restringindo seus adeptos a homens como vigor físico e estendendo seus ensinamentos para mulheres, crianças e idosos. O judô teve um aumento significativo no número de amantes desta nobre arte. O judô tem como filosofia integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente, certo? Isso aí é uma breve explicação sobre o que é judô. Da próxima aula, esse vai ser o tema da nossa aula, vai ser judô, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a explicação, a correção sobre a atividade do dia 3 do 6. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre o que é lutas, certo? Corrijam aí no seu caderno e mandem a foto para o meu privado no WhatsApp. Essa foi nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijo e tchau.